Vivifica-me, Senhor. Bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal de meditação. E o nosso texto desta terça-feira, dia 27 de setembro, está no livro de Atos, capítulo 10, os versos de 28 a 32. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem objeção. Porquanto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Esta ainda é a passagem que fala de Pedro e de Cornélio. E o que eu quero destacar no dia de hoje é que as orações de Cornélio eram ouvidas. Cornélio era um homem que ainda não havia experimentado a salvação em Jesus, mas era um homem que já vivia de acordo com os preceitos, de acordo com as leis que Deus colocara através de Moisés. Ele era um homem influente, era um comandante do exército, era alguém que estava a serviço do Império Romano e que era romano, mas mesmo assim as suas orações eram ouvidas. Mas isto não foi suficiente para a salvação de Cornélio. O que eu quero destacar hoje é que você pode ser alguém religioso, você pode ser alguém que ora constantemente, você pode ser alguém que dá esmolas, você pode ser um bom cidadão, mas se você não tiver um encontro pessoal com Jesus, isso de nada lhe adianta. A oração de Cornélio foi ouvida, Deus ouviu a oração, mas mandou que ele enviasse alguém para chamar Pedro. Mas para que isso aconteça, ele precisou preparar Pedro para que Pedro pudesse, como judeu, ir à casa de um comandante romano para poder falar de Jesus. E Pedro, então, é preparado com a visão que ele tem. Cornélio é preparado com a visão que ele tem, porque a visão de Cornélio era de um homem que estava mandando que ele fosse buscar Pedro. A visão de Pedro foi aquele lençol com vários animais, com vários répteis, com a ordem de Pedro comer. E essas duas visões se encaixam. E agora Pedro se encontra com Cornélio. Mas quando Pedro se encontra, nós já vimos que o primeiro
que no primeiro encontro, Cornélio se ajoelha diante de Pedro. E Pedro manda que ele se levante. Entram em casa. E agora, Pedro ainda tem alguma resistência como pessoa, como ser humano, como judeu. Então, Pedro disse para ele: vocês bem sabem que não é lícito ao judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiro. Mesmo tendo a visão, mesmo Cornélio tendo a visão, mas a visão de Pedro ainda permanecia. No entanto, ele não deu atenção àquilo que ele pensava, mas ele deu atenção à ordem de Deus. E ele diz: porque Deus me mostrou naquela visão que nenhum homem é impuro quando ele recebe a Jesus. Nenhum homem continua impuro quando Jesus entra na sua vida. Então, Cornélio diz para Pedro o que havia acontecido. E agora, em Pedro vai dizer: agora eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, precisamos entender que a nossa religiosidade, as nossas orações, a nossa vida religiosa, ela não é suficiente para a nossa salvação. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Que esta terça-feira seja uma terça-feira abençoada e abençoadora para todos nós. Amém.